Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje estamos em Joel, capítulo de número 2, e hoje vamos estudar a partir do versículo de número 28. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Mas antes de compartilhar a palavra, levanta o teu dedo de profeta e clique no botão inscrição. Amém? Dessa forma você vai estar ajudando a propagar a palavra de Deus. Vamos para o versículo de número 28? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais uma vez, a expressão dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, que promessa poderosa, que é a descida, é a manifestação, a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Porque no Velho Testamento, Deus escolhia a dedo aqueles que ele iria usar. Profeta Samuel, profeta Elias, profeta Eliseu. Então era escolhido a dedo. E esses que Deus escolhia, derramava o Espírito Santo sobre a vida deles para que fossem usados por Deus, como Gideão, Sansão e outros, muito usados por Deus, porque havia um manifestar do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Havia uma exclusividade, não era acessível a todos. Mas, quando Jesus Cristo veio, padeceu por nós, pagou o preço na cruz do Calvário, sangue derramado, e ressuscitou, então abriu as portas, o véu foi rasgado, e agora o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. Estou repetindo essa palavra para que você tenha esta convicção. Então, amados, veja bem, o Espírito Santo de Deus está disponível, está acessível tanto para mim como para você. Então, o que nós precisamos fazer? Simples. A resposta está aqui no capítulo 1 e no capítulo de número 2, que é converter de todo o coração. Em vez de rasgar as vestes, algo que é exterior, rasgar o coração diante da presença do Senhor, jejuando, orando e tornando a busca, essa fome, essa sede, como uma prioridade. Lembra que é para os anciões, os jovens, homens, mulheres, até aqueles que estão na noite de núpcias, para buscar a presença do Senhor. Então é uma prioridade. Nós queremos avivamento, nós entendemos que um avivamento ele traz consigo uma transformação de um povo, de uma sociedade, que o avivamento vai gerar impactos profundos até mesmo nas próximas gerações, como foi o caso na Rua Azusa, no País de Gales, em Pensacola e em outros lugares. Mas todo avivamento, todo derramar do Espírito Santo de Deus, ele é precedido por um arrependimento genuíno. Porque de repente nós estamos vivendo em uma carnalidade aonde o eu domina, aonde a nossa vontade reina, aonde nós não abrimos mão, nós não conseguimos renunciar e queremos ser cheios do Espírito Santo. E a pergunta é, ser cheio do Espírito Santo para quê? Se você não tem a obra de Deus como prioridade na sua vida. E aqui nesse texto tem uma promessa muito linda do profeta Joel e que se cumpre lá em Atos capítulo 2, você lê a partir do versículo 16, na descida, no derramar do Espírito Santo de Deus sobre aqueles que estavam ali. Pedro levanta e no discurso dele, ele vai citar esse texto. E é interessante que ele fala, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas
filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, porque uma pessoa de idade já não tem mais sonhos. Ela se lembra muito do passado, mas aqui está falando que vai voltar a sonhar, vai querer fazer algo para Deus. E continuando, os vossos jovens terão visões. Jovens porque ele vai olhar longe, Deus vai dar uma visão muito ampla para que ele possa pautar, para que a vida dele tenha um propósito. Por isso que esse texto é maravilhoso e hoje estou tratando ele de forma isolada aqui, para que a gente possa explorar essa necessidade de um avivamento. Paulo declara no livro de Efésios que nós não devemos ficar embriagados com bebidas, mas que devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, busque a presença do Senhor de forma intensa, queira ser cheio do Espírito Santo de Deus. Queira experimentar esse derramar, está acessível a todos nós. E é interessante que nesse capítulo aqui, onde no versículo que eu li, 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todos aqueles que confessam, todos aqueles que professam que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Por isso que em João, no capítulo 1, no versículo 12, está dizendo assim, deixa eu ler o texto aqui que eu acabei esquecendo, João capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então creia que Jesus Cristo é o Senhor, creia que Ele é o teu Salvador. E quando você abre o coração, como declara a palavra de Deus no livro de Romanos, que com o coração se crê e com os lábios confessa a respeito da salvação, então você tem todas as possibilidades de ser impactado pelo Espírito Santo de Deus e a sua vida já não ser mais a mesma. Aleluia, é muito forte esse texto. Esse texto interessante profetizado por Joel já se cumpriu em Atos, mas ainda falta para completar essa profecia o dia do Senhor, quando Ele vem para julgar as nações, e que nesse dia possamos ser como aquelas virgens prudentes que tinham o óleo reservado e as lamparinas acesas quando o noivo chegou, quando Jesus Cristo chegou, estavam prontas. Que possamos ser assim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e com reservas para incendiar. Aleluia! Que palavra poderosa! Então guarde ela no teu coração, compartilhe com os teus amigos e com os teus irmãos. Amém? Que Deus te abençoe!